campante e comecei, portanto, o meu primeiro contacto com a Universidade de Porto remonta a 2003, na altura ingressei na licenciatura em Física e Matemática Aplicada, com especialização em Astronomia, uma licenciatura que entretanto foi extinta. Fiz a minha licenciatura aqui no Porto, concluí a licenciatura no ano 2007. Logo a seguir rumei a um doutoramento, fiz o meu doutoramento a meias entre a Universidade do Porto e a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, tendo passado cerca de 2 anos e meio na Dinamarca e o restante tempo aqui no Porto. Em 2012 concluí o doutoramento, o título foi concedido pela Universidade do Porto e comecei a minha atividade pós-doutoral. Primeiro rumei ao Reino Unido, à Universidade de Birmingham, no Reino Unido, onde permaneci durante 5 anos, portanto entre 2012 e 2017. Foi uma altura muito profícua em termos de investigação, onde trabalhei realmente com os melhores. Foi uma altura de aprendizagem e de superação. E em 2017 mudei para a Alemanha, naquela altura para a Universidade de Göttingen, na Alemanha, como investigador contratado, e surgiu entretanto uma oportunidade de voltar a casa, a minha alma mater, ao Porto, no mesmo ano, nesse mesmo ano de 2017, e não disse que não. Voltei como docente convidado, aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde aliás ainda sou docente convidado hoje em dia, e onde também sou investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Pouco depois de ter chegado a Portugal, regressado a Portugal, em 2017, muito pouco tempo depois, recebi consegui conquistar uma ação Marie Curie, portanto financiamento europeu, o que me permitiu lançar os alicerces, digamos, do meu próprio grupo de investigação. E, portanto, tenho feito aqui o meu percurso de forma muito sustentável, muito sustentada, não é? Em termos de financiamento nacional e internacional, e há um ano atrás consegui o tão cobiçado estímulo, o contrato de estímulo, não é? da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E, portanto, sou neste momento investigador com contrato de estímulo no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e sendo convidado na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Antes de mais, eu gostaria talvez de começar por descrever um pouco o papel, a missão, a visão do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, no qual trabalho, não é? E no qual desenvolvo o meu trabalho de investigação. Portanto, quem somos nós? Quem é o IA? Portanto, o IA é neste momento, eu diria, a referência nacional no contexto de investigação em astronomia e astrofísica e ciências do espaço. Não é? Ele resulta da fusão no ano 2015 entre as duas unidades de investigação nacionais mais importantes na área. Estou a falar do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa. Portanto, houve essa fusão e formou-se então em 2015 a maior unidade de investigação na área em Portugal, o IA, que congrega atualmente a maioria dos investigadores ativos em ciências do espaço no país. Estou a falar de cerca de pelo menos 60 investigadores doutorados e cerca de 40 estudantes de doutoramento. Portanto, tem massa crítica suficiente para se tornar a tal referência nacional. Somos responsáveis por uma fração substancial da produtividade nacional em revistas científicas internacionais, na nossa área de ciências do espaço, e para lhe dar, para ter uma ideia da apreciação que é feita sobre o IA, nós fomos no exercício de avaliação por parte da FCT mais recente, fomos avaliados como sendo excelentes, não é? Uma instituição, um centro de excelência, e referido como sendo a mais importante instituição de investigação na área da astronomia e ciências do espaço em Portugal. Bom, como missão e visão,
O IA tem aqui várias vertentes. Há claramente a vertente de fomentar a investigação, e já lá irei à minha investigação em concreto. Temos também a vertente de apoiar o ensino e a formação avançada, portanto estamos aqui a falar de formar jovens investigadores e estudantes em estreita colaboração, claro, sempre com as universidades do Porto e de Lisboa. Temos também uma componente muito importante de comunicação de ciência, que levem a nossa investigação à sociedade em geral, com ênfase na população escolar. Há muito esse cuidado de colocar ênfase na população escolar, e posso dizer que atualmente somos a fonte de eleição no que toca a tudo o que são contactos com os órgãos, com os média, portanto eles recorrem muito frequentemente a nós, vêm-nos como a fonte de eleição a nível nacional. E claro, temos também a ambição de alcançar uma liderança internacional, isto tudo assente na estratégia nacional que foi definida de participação na Agência Espacial Europeia, a ESA, e no Observatório Europeu. A minha investigação, ela centra-se em 3 domínios distintos, mas que com sinergias óbvias. Portanto, eu vou tentar descrever cada um deles de forma muito sucinta. Portanto, eu diria que o meu campo de investigação primário, aquele em que me formei, é o da evolução e da física estelar. Em concreto, estamos a falar de uma sub-área da física estelar chamada astrosismologia, que não é mais do que o estudo das oscilações naturais das estrelas. Dou o exemplo do Sol. O Sol é uma esfera de gás, a zona mais superficial do Sol é uma zona convectiva. Essa zona convectiva faz o Sol vibrar e, se observarmos o Sol, as variações do seu brilho, por exemplo, vamos detectar essas pequenas variações e podemos então inferir as condições no seu interior. Portanto, isso, de forma muito sucinta, é aquilo que fazemos na astrosismologia. Claro, este é o exemplo do Sol, mas podemos depois propagar essa mesma técnica e essa forma de fazer as coisas para as demais estrelas. Essa seria uma área de intervenção. Uma outra área de intervenção, tenho vindo a fazer bastante investigação ao longo, diria, dos últimos 5 anos, é a área dos exoplanetas. Portanto, um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela que não é o nosso Sol. E há aqui ligações sinergias muito importantes com a física estelar. Isto porquê? Porque quando detectamos um planeta e o queremos caracterizar, o que é que eu quero dizer por caracterizar? Determinar o seu tamanho, a sua massa, a sua idade, por exemplo. Nós temos de ter um conhecimento muito aprofundado das propriedades da estrela-mãe, da estrela que o planeta orbita. E, portanto, a sinergia entre a física estelar e as ciências exoplanetárias, ela é óbvia e está subjacente, portanto, a essa área de investigação. E, portanto, com o meu conhecimento na física estelar, posso depois aplicá-lo à caracterização detalhada de eventuais planetas que sejam descobertos em torno de outras estrelas. Essa seria a segunda área de investigação. Portanto, passando à terceira, é uma área mais recente, que tem um nome muito curioso de arqueologia galáctica. Vejam só, arqueologia galáctica. Portanto, o que é isto de arqueologia galáctica? Eu pego no meu conhecimento das estrelas, principalmente no conhecimento que posso obter através da astrosismologia das suas idades, junto essa informação acerca da idade das estrelas a outra informação que tem a ver com os movimentos da estrela em torno do centro galáctico, e as propriedades químicas das estrelas, e tento fazer um mapa multidimensional que contém toda essa informação, portanto, posições, velocidades, composição química e idades, e assim tentar perceber como se formou e evoluiu a nossa galáxia, a Via Láctea. Portanto, eu diria que esses são os 3 vetores de investigação, e claro, não trabalho sozinho, não é? Como disse no início, tenho vindo a construir, a cimentar os alicerces do meu próprio grupo de investigação, portanto trabalho com outras pessoas aqui dentro e outros colaboradores, tanto aqui como no estrangeiro, porque tudo isto é feito de forma colaborativa. Para falarmos de futuro, eu, antes de mais, gostava de
de passar a mensagem de que a astronomia, a astrofísica e as ciências do espaço, elas estão na vanguarda da investigação científica. E por estarem na vanguarda, elas promovem a inovação tecnológica. Portanto, estamos a falar de impulsos ao desenvolvimento de novos instrumentos e tecnologias, métodos de processamento de dados, estruturas computacionais, e claro, isso vai depois ter um retorno para a sociedade, um impacto social e económico, que não é imediato, mas certamente a médio e longo prazo. Há muitos exemplos, portanto, no nosso dia-a-dia, há muitos exemplos de aplicações que são para nós banais nesta altura, mas que são fruto de desenvolvimentos passados, desenvolvimentos científicos passados, que foram promovidos pela astronomia. Por exemplo, tomemos o exemplo dos computadores pessoais, dos satélites de comunicação, telemóveis, sistemas de posicionamento global, até aparelhos de ressonância magnética, todos eles, na sua origem, tiveram desenvolvimentos, ou originaram, têm a sua origem em desenvolvimentos científicos promovidos pela astronomia. Portanto, é bom que as pessoas percebam isso, o impacto da astronomia na sociedade a médio e longo prazo. Uma outra coisa que é importante notar aqui, em termos nacionais, as ciências do espaço são a área científica com maior fator de impacto relativo. Okay? E a isto junta-se também o facto de sermos a área com o maior número médio de citações por publicação científica. Ora, isto o que é que quer dizer? Quer dizer que toda esta produtividade excepcional, que está assente, claro, nas competências dos nossos investigadores nacionais ou a trabalharem no nosso país, em concreto no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, elas fazem desta área um nicho, não é? Onde Portugal, e neste caso a Universidade do Porto, pode assumir um papel de liderança internacional. Okay? Como falei há pouco, uma das missões do Instituto de Astrofísica tem a ver com alcançar e cimentar uma posição de liderança internacional. Ora, isto é feito assente numa estratégia muito bem definida, que tem a ver com a participação portuguesa na Agência Espacial Europeia, ESA, e no Observatório Europeu do Sul. Ora, isto é concretizado porque temos massa crítica suficiente no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, não é? como já expliquei anteriormente. Temos também um subgrupo dentro do Instituto que trabalha em instrumentação e sistemas, portanto, fornecemos a ciência, fornecemos a parte da instrumentação e, portanto, podemos integrar-nos em qualquer projeto de dimensão internacional, desde a fase de concepção à fase de desenvolvimento e à fase da exploração dos dados científicos. Portanto, temos toda essa massa crítica instalada. E claro, também temos um papel muito importante, o Instituto de Astrofísica e por conseguinte a Universidade do Porto, na definição de uma agenda nacional para o espaço, através da recém-formada PT Space. Ora, o futuro, não é? Qual será o caminho a seguir? Portanto, assente nesta estratégia sustentável, não é? Na nossa participação portuguesa na ESA e no ESO, nós, nos últimos anos, temos já vários exemplos concretos de instrumentação e de exploração de dados científicos, para os quais contribuímos de forma significativa e até ao nível de coordenação. Vários exemplos, um dos exemplos, o espectrógrafo de última geração Expresso, que foi instalado no Very Large Telescope, no Chile. Temos o caçador de exoplanetas de última geração, o KEOPS, a missão da Agência Espacial Europeia. Posso também falar do Euclid, que é um satélite cujo objetivo será entender as causas da expansão do universo, portanto já estamos a falar de cosmologia. Ou então também o satélite Plato, da Agência Espacial Europeia, no qual eu estou envolvido a nível da coordenação de um grupo de trabalho, e para o qual também conseguimos muito recentemente assegurar financiamento por parte da ESA através do seu programa PRODEX. Esta é a situação atual, portanto, temos a massa crítica, temos competências a nível da ciência, competências a nível de instrumentação de sistemas. O que é que queremos fazer?
e onde é que e por conseguinte, onde é que a Universidade do Porto pode também tornar-se um playmaker? Bom, o nosso objetivo, eu diria, a médio e longo prazo, uma vez que temos tudo isto, não é, connosco, é o de conseguir trazer pela primeira vez para Portugal a liderança efetiva de um projeto de instrumentação da ESO ou da ESA. E a acontecer tal, representaria um marco, eu diria, histórico para a área das ciências do espaço no nosso país, e trata-se de um desafio científico e tecnológico que está, eu diria, ao nosso alcance, desde que garantido um financiamento a médio e longo prazo. Esse financiamento terá de vir de fontes nacionais, ou então de redes internacionais, mas é muito importante que esse financiamento seja consistente e previsível, e também que haja alguma diversificação desse financiamento, e portanto teremos de recorrer a diferentes fontes. Um outro aspecto muito importante, com visão, com vista a esse objetivo futuro, de liderar efetivamente uma destas missões de instrumentação, tem a ver com o estreitar de laços com a indústria portuguesa, a indústria do espaço, a nova indústria do espaço nacional. Nós já temos parcerias com a indústria nacional, elas já são uma realidade e permitiram-nos ter aquela posição de coordenação ao nível das missões que já referi, como o QEOPS, o Expresso, o Plato, etc. E, portanto, estreitando mais os laços com a indústria nacional, conseguiremos ter a capacidade, não é, caso venhamos a liderar uma missão no futuro, de passar ao desenvolvimento de software e hardware para essas missões, portanto, conseguir alcançar esse objetivo, que seria um objetivo ambicioso, obviamente, mas que traria o reconhecimento devido a toda a massa crítica, a toda a expertise, a toda a ciência que conseguimos fazer, a toda a nossa competência na área da instrumentação, não só para o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, mas também para a Universidade do Porto.